Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Você bem sabe, este é o veículo do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. E nossa missão é informar tudo o que acontece no universo do engenheiro, trabalhando, seja como autônomo, seja como no vínculo seletista, seja empreendendo e, claro, nosso objetivo aqui também é falar sobre o universo do trabalho. Nesta edição, a entrevista traz como tema as campanhas salariais 2016, como elas estão se fazendo e qual é o esforço do nosso departamento jurídico para que o trabalhador seja defendido, nenhum direito a menos. Eu recebo Karen Elizabeth Cardoso Blanco, que é advogada do CESP e que está aí muito ligada nessas negociações. Doutora, é um prazer recebê-la aqui novamente. O prazer é meu. Como estamos, primeiramente, 2016, que é um ano de crise, empresariado reclamando, como nós estamos, assim, perceptivelmente, porque teremos números oficiais mais logo à frente, mas como nós já podemos dizer que estamos, doutora? Foi uma situação atípica realmente, já acompanhando a previsão do ano passado, né? E com isso o Estado de Direito vem sido atacado sensivelmente e cabe aí aos sindicatos uma atuação mais forte, mais dura frente ao capital em respeito aos direitos dos trabalhadores. Ou seja, então, em anos dessa grita de crise, é muito mais difícil negociar, né, doutora? É muito mais difícil. Corroborando com isso, hoje nós temos todo um discurso que altera o papel e o objetivo da negociação coletiva, né? A negociação coletiva, ela existe para a melhoria das condições sociais dos trabalhadores. E hoje a gente vem enfrentando um diálogo, um discurso que vem do capital de que é preciso flexibilizar as regras legais na busca de preservação do emprego. É papel do sindicato averiguar essas situações, porque nunca pode deixar de levar em consideração que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, garante aos trabalhadores condições melhores de trabalho. E o papel do sindicato é ir ao encontro dos direitos fundamentais dos trabalhadores. E apesar dessa dificuldade na negociação, desse discurso pessimista, como você avalia a questão dos resultados? Você acha que apesar da crise a gente vai ter boas surpresas? Sim, com certeza. O Sindicato dos Engenheiros, eu posso falar, ele se destacou nas negociações coletivas desse ano. Através de um bom diálogo social, foi possível, sim, garantir essa melhoria das condições sociais dos trabalhadores, garantir e preservar os direitos já conquistados em acordos, convenções coletivas anteriores, e até mesmo a maioria das negociações chegaram a recompor a inflação, contrariando o cenário que tem sido divulgado ultimamente. Perfeito. Conceitualmente, doutora Karen, o que é a negociação coletiva e por que o sindicato tem essa legitimidade de representar a categoria? Essa legitimidade decorre da própria Constituição de 88. Né? O sindicato ele tem um monopólio das negociações coletivas. Apenas ele está legitimado a negociar coletivamente, e a tradução dessa negociação coletiva, quando frutífera, ela é instrumentalizada através da assinatura de um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Perfeito. E a negociação coletiva em si é, então, quando a categoria tem uma proposta unificada, vai para o patronato dizendo, nós estudamos, achamos que é isso que deve ser. E aí começa a negociação, é isso? Quando há um alinhamento entre os interesses do trabalhador com o empresariado, você tem a pacificação social, que é o objetivo da negociação coletiva. Perfeito. Então, por exemplo, eu sou engenheiro, eu milito em determinada área e essa área tem até uma associação representativa. Essa associação, por mais legítima que seja, um instrumento positivo que seja, é só o sindicato que pode negociar por mim. E por exemplo, numa deflagração de greve, é só o sindicato que também pode estar decidindo isso? É o foro legítimo para isso? Exatamente.
né? Os trabalhadores, na verdade, decidem o momento oportuno da greve pela lei de greve, mas o sindicato que está legitimado a levar isso à Justiça do Trabalho para que ela aprecie a reivindicação dos trabalhadores. A questão das associações, elas têm as suas legitimidades em decorrentes de algumas leis, da ação civil pública, da lei do consumidor, mas não permite que a associação incorpore direitos novos no contrato de trabalho. Essa função é única e exclusiva do sindicato, né, no papel, nas negociações coletivas, traduzindo aí em assinatura de convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos. Doutora, quando que vai ser o período que já se encerrou todas as negociações já em andamento e que a gente vai poder ter, de fato, os números, mais ou menos que período do ano de 2016? Olha, esse ano a gente teve uma extensão aí do processo de negociação, mesmo porque houve uma maior necessidade de promoção desse diálogo social em decorrência de todo esse discurso que eu havia falado do capital tentando utilizar o mecanismo da negociação coletiva como forma de garantir lucro, mas com um discurso distorcido de que isso seria necessário para garantir emprego. Então, diante disso, a gente teve um papel de analisar os números, balanços das empresas, o CAGED, para daí ter as informações necessárias para a condução do processo de negociação de uma forma mais eficiente e eficaz. Então, eu acredito que mais para o final mesmo desse semestre, eu acho que após o período eleitoral, segundos turnos da vida. Exatamente. A gente pode daí fazer uma conclusão nesse sentido. Perfeito. Bom, doutora, no próximo bloco a gente vai voltar com mais assuntos a respeito da negociação coletiva e também explicitar qual que é o papel do jurídico do sindicato, né? Quais são os outros temas que ele pode ajudar o trabalhador, ou seja, por como o jurídico pode ajudar o trabalhador a ter uma vida melhor, tá bom? Tá bom. A gente no próximo bloco volta com mais informações importantes para você, engenheiro, engenheira. Não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Prezadíssimo telespectador, estamos de volta ao Jornal do Engenheiro e o assunto é importantíssimo. Campanhas salariais em 2016, ano em que se fala de crise. Patronato reclama, mas o trabalhador precisa ganhar mais, até porque consome, vai movimentar a economia e nós precisamos sim ter reposição das perdas com a inflação e tudo o mais. Eu recebo aqui Karen Elizabeth Cardoso Blanco, advogada do CESP, que explicou para nós um pouquinho como está as negociações salariais que não terminaram ainda, estão estendidas até por conta do acirramento maior das negociações, né, doutora? Exato. Agora é o seguinte, nós falamos do sindicato, que representa os trabalhadores, nós falamos do patronato, que também tem as suas instituições representativas, que os defendem legalmente, mas nós temos aí um órgão que fica no meio das partes, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que aqui em São Paulo é a segunda região. Queria que você explicasse como é o papel do TRT segunda região nesse processo de negociação, doutora. Então, o Sindicato dos Engenheiros, na maioria das negociações coletivas, acaba conseguindo assinar acordos e convenções coletivas de trabalho. Quando isso não é possível, há necessidade de instauração de dissídio perante o tribunal. A gente utiliza muito o núcleo de conflitos coletivos do Tribunal Regional do Trabalho, que é muito bem conduzido. Diante de várias negociações mediadas por esse núcleo, é possível também se chegar a um consenso entre as partes assinando acordos e convenções coletivas de trabalho. Isso resulta que o sindicato daí não precisa levar a julgamento o pleito reivindicatório da categoria, né? E aí atende a maior objetividade da negociação coletiva, que é a pacificação, um alinhamento entre capital e trabalho. Então,
Então, neste ano foi possível, na maioria das nossas negociações coletivas, chegar num consenso através de assinaturas e convenções coletivas de trabalho. A gente não levou nenhum conflito de interesses para o dissídio, para a decisão do tribunal, salvo infelizmente, alguns sindicatos patronais que ainda se recusam ao processo de negociação com o sindicato. Que aí a gente precisa do pronunciamento do tribunal para essas questões. Porque diante de uma recusa de um processo de negociação, sendo a negociação coletiva um direito fundamental do trabalhador, o tribunal precisaria exercer a jurisdição e resolver o conflito. Mas tem sindicato patronal que ainda fala assim, eu não vou negociar? Tem. Vai para a justiça buscar seus direitos? Tem esse discurso, doutora? Século XXI mesmo? Tem. Infelizmente, o que aconteceu foi o Constituinte derivado através da Emenda Constitucional 45, modificou o entendimento antes consagrado na própria Constituição Federal, na parte de títulos de direitos fundamentais dos trabalhadores, que é o direito, a acordos e convenções coletivas de trabalho e a própria melhoria da condição social. Então, o artigo 114 trouxe a exigência do comum acordo e permitiu até a recusa. E essa interpretação tem vindo do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que infelizmente não tem se atentado ao fato de que a recusa ao processo de negociação coletiva é uma conduta antissindical, uma conduta deslegal e precisa ser combatida pelo judiciário, porque somente se elevando e se regulamentando e respeitando a negociação coletiva é que a gente vai elevar realmente os direitos e as garantias dos trabalhadores em consonância daí e alinhamento, novamente, do capital, trabalho, que é fundamental para o crescimento econômico do nosso país. Perfeito. A voz do povo já diz, é conversando que a gente se entende. Se o sujeito não quer nem conversar, aí complica, né? Doutora, o que mais o jurídico do CESP pode fazer e faz pelo nosso associado? Bom, o sindicato ele oferece uma gama de benefícios ao associado. Entre eles está a assessoria jurídica. Assessoria jurídica trabalhista, que consiste no quê? O associado ele pode procurar o departamento jurídico ele fica aberto a todo o associado de segunda a sexta-feira, das 9 às 6 horas da tarde, ou seja, qualquer dificuldade de entender seus direitos trabalhistas podem ser sanados lá com assistência dos nossos advogados para instrução e orientação desse trabalhador. Perfeito. Então, qualquer dúvida que eu tiver, que o trabalhador engenheiro tiver, ele pode ligar no sindicato, pode mandar um e-mail que vocês dão uma resposta, um retorno. Olha, isso você faz esse caminho, esse você... É orientação mesmo, 100%. Sim, é orientação mesmo. E é importante que os trabalhadores conheçam o seu sindicato. Porque o sindicato, como a gente conversou anteriormente, ele que é o responsável pela garantia e melhoria das suas condições sociais. Então, todo trabalhador tem que participar ativamente da vida sindical. Então, uma boa oportunidade de ir lá no sindicato, se cadastrar, pedir para que os boletins de chamamento à assembleia cheguem a esse profissional, que ele vá às assembleias, que ele manifeste o seu direito a voto no que está sendo ali deliberado, porque infelizmente, se o trabalhador não se conscientizar de que ele precisa estar lá para se representar, quem for é que vai representar ele. Perfeito. Tem uma frase clássica no direito, doutora, que é a sua área, que diz o seguinte: o direito não socorre os que dormem. O sindicato de engenheiros está bem acordado, mas o engenheiro também precisa estar atento, né? Precisa estar em consonância com esse trabalho importante de representatividade que o sindicato tem insistivamente procurado atender, né? O trabalhador precisa entender que a unidade é que faz a força. A gente não acredita que seja de outra forma que a gente vai combater todas as pressões e ataques que virão ou pretendem vir em relação aos direitos trabalhistas.
Doutora, obrigado pela presença, viu? Imagina, foi um prazer e estou à disposição de todos os engenheiros lá no Sindicato dos Engenheiros. Será um prazer atendê-los e sanar todas as dúvidas que vocês tenham. Engenheiro, engenheira, quando nós aqui do JE da TV precisamos do jurídico CESP, sabe o que a gente faz? A gente liga lá e eles atendem. E é igualzinho com você, mas você precisa estar ligado com eles. Eu repasso aqui os contatos, assine os nossos boletins lá no site, assista os nossos programas de TV, acesse regularmente o nosso site, a nossa newsletter, porque você vai ter toda a informação necessária para defender os seus direitos. O Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.